agora, é que o tempo está tranquilo hoje do programa, agora, 12h44. Lá está 44. Tá bom, então, 12h45, segundo a Débora, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu falar com o Pierre sobre Covid. Depois nós vamos bater um papo aqui, nós temos só meia hora para conversar depois, tá bom, Pierre? Procure ser rápido, não fique se enrolando aí. Não é porque você é compadre da diretora do programa que você faz o que se bem entende aqui. Passa os números para nós aí, meu filho. Volta a participar aqui do Voz do Litoral, Tony Lagos, agora para trazer números atualizados da Covid-19. O panorama da doença aqui no litoral do estado, segundo o boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Em comparação com o boletim que foi divulgado no dia de anteontem, portanto o boletim que foi divulgado na quarta com aquele que foi divulgado na terça-feira, a gente tem 25 novos casos de Covid-19 no litoral paranaense. As cidades que apresentam casos novos da doença aqui no litoral do estado: Guaratuba, com 3 novos casos, Matinhos, com 5 novas confirmações para a doença, Morretes, que tem 4 novos casos, Paranaguá, com 7 confirmações para a Covid-19 e Pontal do Paraná, com 6 novas confirmações para a doença. Nesse período foram registrados 3 óbitos, portanto, no boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde constam 3 novos óbitos por causa da doença, mas é sempre importante a gente deixar claro, não significa que essas 3 pessoas morreram nas últimas 24 horas, mas que sim, esses dados foram inseridos no boletim de ontem, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Em todo o Paraná são 167 mil casos confirmados da doença e 144 pessoas, 167.144 pessoas contraíram a doença aqui no estado do Paraná. E 4.201 moradores desse estado não resistiram e acabaram falecendo vítimas do coronavírus. O boletim do Hospital Regional do Litoral traz 18 pacientes internados na ala Covid-19, uma ala específica para atender pessoas com coronavírus, com sintomas e pessoas que estão suspeitas de terem a doença. São 16 pacientes confirmados para a Covid-19 e 2 pacientes que ainda aguardam resultados para saber se estão ou não com coronavírus. Infelizmente foi registrado um óbito de um homem morador da cidade de Matinhos, que acabou falecendo no dia 21 de setembro, e a confirmação veio para Covid-19, o óbito desse homem de 64 anos, que estava internado aqui na ala Covid do Hospital Regional do Litoral. Além disso, o HRL ainda investiga outros 3 óbitos que podem ter sido ocasionados por causa do coronavírus. Tony. Pois é. E sobre o Hospital Regional, Pierre, o que você tem de informação? Por esses dados, que eu acabei de passar, são 18 pessoas internadas na ala Covid aqui. Dessas 16 têm confirmação para coronavírus, 2 pessoas ainda não têm a confirmação para a doença. Um óbito registrado, o óbito aconteceu no dia 21, foi confirmado agora, de um idoso de 64 anos, que vivia na cidade de Matinhos, estava internado aqui no Hospital Regional do Litoral, acabou não resistindo e veio a confirmação que o óbito foi por causa de Covid-19, e outros 3 óbitos ainda aguardam resultados de exames laboratoriais para saber se foram ocasionados por causa da Covid-19, por causa do coronavírus. Entendi, inclusive, o que você tinha falado. Só que a minha diretora mandou perguntar de novo. Eu perguntei, tá bom? Seguinte, Pierre, eu estava assistindo hoje o Bom Dia Paraná, quem apresentou hoje o Bom Dia Paraná da RPC foi a Cláudia, menina Cláudia, a menina do tempo, né? Normalmente ela faz a previsão do tempo, competente, muito querida. E aí eles fizeram uma coisa parecida com a gente. Eu pedi para fazer aqui no WhatsApp se as pessoas do litoral do Paraná eram favoráveis ao retorno à aula. E ela leu as mensagens também, como a gente fez aqui, ela leu as mensagens no ar do estado do Paraná. Claro, um número, que corresponde parcial. E o que deu para entender, Pierre, é que foi unânime. Nenhum pai, todo mundo disse, não vou mandar meus filhos para a escola. Não vou mandar.
Aí teve, inclusive, professores que deram o nome deles no ar, que são totalmente contra o retorno, pais de alunos e alunos. Então, eu acho que é um reflexo do estado do Paraná e do Brasil, porque eu tenho visto também outras pesquisas, e é um alerta para as autoridades, mesmo que tenho notado que algumas vão voltar em alguns estados. Acho perigoso da forma que vai voltar, por isso que eu quero ter o comentário. Tem propostas diferentes de dias alternados, outra proposta que tem aula durante uma semana, na outra não. Na minha opinião, é tudo um absurdo. Quer dizer que na semana que tem aula, o vírus não circula. Está todo mundo protegido. Quer dizer, eu acho que tem que encerrar o ano, faz uma prova, acabou o ano letivo e pronto, Pierre. Você tinha dado a sua opinião esses dias, mas diante dessa pesquisa que reflete o estado do Paraná e o Brasil, eu acho que reforça mais ainda as autoridades que quiserem voltar, eu acho que vão ter problemas. Eu tenho informação extraoficial de que aqui em Paranaguá as aulas não voltariam. É uma informação que eu recebi, que as aulas não voltariam enquanto não tiver 100% de segurança. E nem iniciariam no ano que vem se não tiver 100% de segurança. Se for verdadeira essa informação, parabéns à administração. Tony, de forma bem objetiva, bem direta, eu sou contra o retorno das atividades presenciais nas escolas do estado do Paraná, sejam essas instituições da rede pública de educação ou da rede privada de ensino. E eu vou repetir, eu sou contra o retorno das atividades presenciais. 2 motivos me levam a ter esse posicionamento. Primeiro, a gente sabe como é que é criança. A gente sabe que criança de 6, 7, 8, 10 anos são crianças que querem contato com os amiguinhos, são crianças que querem jogar bola, que querem brincar. Elas não vão manter o distanciamento, elas não vão ficar distantes umas das outras, elas não vão fazer atividades através de estruturas acrílicas separando a mesa dela da mesa de outra. Isso não vai acontecer. Eu não diria nem utópico, mas é uma maluquice acreditar que crianças não vão tentar contato. A mente da criança, ela não tem essa malícia, essa preocupação com... ela não imagina que ao abraçar o amiguinho ela pode contrair a doença e passar para outra pessoa. Ela não vai conseguir ter esse discernimento. Então, esse é o principal motivo. O segundo motivo, a gente já viu criança falecendo por causa de Covid-19. Se a gente leva as crianças de volta às atividades presenciais nas escolas, muitas podem receber uma carga viral em que essas vão desenvolver os sintomas mais graves da Covid-19 e isso pode fazer com que elas acabem indo a óbito. Então, é uma irresponsabilidade cogitar a possibilidade de retorno às aulas presenciais, tanto pelo motivo da criança se tornar um vetor da doença. Então, eu, pai, levo minha criança para a escola. Essa criancinha pode pegar lá a Covid-19, ou pode passar para os amiguinhos, e daí vai retornar para casa. Se ela foi infectada com o coronavírus, ela vai retornar, vai me infectar, vai infectar a mãe, vai infectar a avó dela, vai infectar o avô dela, e aí talvez eu não resista, talvez a mãe dela não resista, talvez os avós. Então, é muita irresponsabilidade pensar isso nesse momento, cogitar essa possibilidade. Além disso, também a gente, ao retornar às atividades presenciais nas escolas, vai expor essas crianças ao risco da Covid-19, ao coronavírus. O que a gente não pode levar em consideração nesse momento é uma dicotomia política. Infelizmente, a gente vive um período no país em que tudo que é levantado vira briga política. Mas se eu defendo o lado A, eu tenho que ser a favor disso aqui. Ou se eu defendo o lado B, eu tenho que ser contra isso aqui. A discussão, o debate, ele tem que ser amplo, racional, ele tem que ser aberto. E para isso é preciso ouvir todos os lados sem se deixar ser contaminado
por um outro vírus, que é o vírus partidário, que é o vírus político, que por vezes faz um mal até maior do que outros tipos de doença. Então é muito importante que a população nesse momento esqueça até mesmo questões políticas e foque na importância da saúde pública, na importância da saúde dessas crianças e na importância de manter essas crianças em casa, porque eu preciso sair para trabalhar, o Ricardo Damasceno que está aqui comigo, você, Tony Lagos, que acabou de voltar de um período em que ficou internado, que fez cirurgia, que é do grupo de risco para a Covid-19, a gente precisa trabalhar, a gente toma todos os cuidados do mundo. As crianças, elas precisam estudar, mas elas não vão ter a mesma ideia de cuidado que a gente tem. Somos pessoas maduras para entender que a gente não vai abraçar o amigo, que a gente não vai apertar a mão do outro, que a gente vai manter certa distância. As crianças não têm esse discernimento. Então, nesse momento, é uma loucura e uma irresponsabilidade, penso eu, cogitar o retorno às atividades presenciais nas salas de aula. Aqui é importante também fazer um adendo, Tony. Eu sei que a atividade remota não oferece o mesmo nível de aprendizagem da atividade presencial. Eu sei que estudar em casa não é a mesma coisa de você ter uma atividade dentro da sala de aula. Mas nesse momento é um prejuízo que a gente precisa assumir. A gente precisa entender que nesse contexto que o mundo está passando atualmente, que está vivendo, essa é a melhor alternativa para que a aprendizagem das crianças ela não fique muito abaixo do que seria o ideal se as atividades fossem presenciais e para que a sociedade continue procurando alternativas para que a gente possa voltar a ter o nosso normal, né, o nosso dia a dia. Então eu reafirmo aqui, eu sou contra o retorno das atividades presenciais nas escolas, seja da rede pública de ensino, seja da rede privada de ensino. Eu penso que a alternativa de manter as aulas remotas ela é a melhor decisão que pode acontecer nesse momento para evitar que mais pessoas contraiam a doença, para a gente evitar que esse local aqui volte a ficar lotado, que as UTIs aqui não tenham mais capacidade para atender outras pessoas. Então, nesse momento, a gente não pode retornar às atividades presenciais e seria uma irresponsabilidade muito grande tomar uma iniciativa como essa. Muito obrigado, Pierre. Gostei da tua opinião, como sempre, tá bom? Eu ia continuar, mas a Débora disse que é para a gente parar. Então vamos ficar por aqui. Até depois, tá aí, né? Ontem, tem um consórcio aí, Débora, da imprensa, né? Que dá os números da Covid. E ontem, quase perto de 900 pessoas morreram no Brasil. Ai, que bom! Oh, vamos aplaudir, porque só 900 morreram. Era 1.000 a semana passada, então está diminuindo. Nossa, que legal, ó! Parabéns! Só 900 morreram. Então é um absurdo, né?